Muito bom, estamos aqui na nossa live, primeira da comunidade, Batista Boa Vista, muito bom termos vocês aqui conosco. Hoje nós vamos falar com o pastor Luiz Saião, com a nossa primeira live, sobre um tema muito legal, muito bacana, e que ele domina como ninguém no campo teológico da Bíblia, pastoral, pastor Luiz Saião. Então ele já vai estar aqui, ó, já está conosco, dando boa noite. Vamos chamar aqui o pastor Saião, já para ele entrar conosco aqui, para a gente não perder mais tempo, tá bom? Deixa eu chamá-lo aqui, deixa eu ver se consigo colocar o pastor Luiz Saião aí, adicionei, vamos ver. Aguardando. Conectando. Opa! Chegou! Apareceu! Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Shalom para todo mundo. Boa noite. Shalom. O áudio está chegando bom aí para o senhor? Sim, sim. Tá tudo certinho aqui, Que tudo bom. chegando direitinho. Que bom, que bom, que bom. A imagem não precisa tanto, é mais o áudio, né? Porque a imagem não favorece muito, mas o áudio tá bom. Não, mas tá chegando tudo direitinho. Tá certo. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Pastor, como é que o senhor está, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco corrido, né? Com muita coisa para ser feita aí, mas com a graça de Deus estamos caminhando aí. Apesar das lutas e dificuldades aí que fazem parte desse momento, né? Imagina aí que a sua agenda aí, mesmo, né, virtualmente, está bem corrida, né? Bem complicado, né? No sentido de horários, e desde já eu quero agradecer, viu, a sua disponibilidade, o seu amor e Prazer. carinho, sempre para com a comunidade Batista Boa Vista, em desprender esse horário aí para a gente bater um papo. Amém. Muito bom, tá? Bem, o pessoal está entrando, a gente já vai iniciar aqui o nosso... Na verdade, já iniciamos, né, o nosso bate-papo aqui com o pastor Luiz Saião. Para quem está entrando e ainda... Eu acho difícil, mas ainda não conhece o pastor Luiz Saião. Pastor Luiz Saião é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, a IBNU, a Igreja Mãe da Comunidade Batista Boa Vista aqui em São Paulo, né? O pastor teólogo, linguística, hebraísta, casado, pai de família, avô, santista, né, pastor? É isso aí. Santista. Faltou mais alguma coisa, pastor? E servo de Deus, é óbvio. Isso, amém, amém. Que beleza. Nosso Tudo professor certo, aí. direitinho aí. Muito bom. Eu tive aula com o pastor Saião lá no Seminário Servo de Cristo. Foi um período também muito agradável e muito bom de podermos passar esses momentos lá no campo acadêmico, né, de estudo. Foi muito bom. É isso, amém. Foi muito bom. Pastor, hoje a gente vai, como a temática hoje como nós mandamos o senhor, o problema do mal, né, e o novo normal. E nós fizemos questão de abordar esse assunto porque a gente tem sentido que esse é um assunto que tem sumido um pouco dos nossos púlpitos, não? Nesse período de, parece que teologia coach, teologia da prosperidade, parece que não é muito, não dá muito ibope falar um pouco do problema do mal, né? Então, nós estamos num momento meio difícil, né? E aí, se a pessoa tem aí uma visão muito triunfalista das coisas ou muito fora de uma sintonia maior com a realidade, né? De fato, fica mais difícil, né, de lidar com uma questão como essa, mas é uma questão importante, pertinente, né? Nós estamos aí enfrentando a situação, né? E então vamos conversar sobre o assunto, né? E todo mundo aí deve ouvir aí da nossa alegria e satisfação de estar com o pastor Silas aqui, a comunidade Batista Boa Vista, né, filha da IPNU, e você não deixa aí de curtir, né, aí o Instagram da comunidade Batista, também da Boa Vista, né, e fique em sintonia com a gente aí para conseguir caminhar aí com bastante coisa interessante para reflexão. Muito bacana, gente. Hoje vai ser
é uma aula que nós vamos ter aqui, viu? Não perca. E, pastor, é, só para fazer um merchan aqui, eu tirei uma base muito significativa do nosso bate-papo de hoje. É de um livro que talvez o senhor não deva conhecer, mas eu vou apresentar para o senhor, tá bom? É sobre o problema do mal, tá? Do Antigo Testamento. Não sei se o senhor conhece esse livro. Esse livro é do pastor Luiz Saião, publicado pela Agnus, né, pastor? É o problema do mal no Antigo Testamento, Isso. baseado em Abacuque, né? Eu estive no lançamento deste livro, que foi aqui no Marketplace, né? Na editora lá, Isso. nós fizemos lá. Eu lembro que o professor Franco Ferreira também esteve com o senhor, discutindo um pouco, batendo um papo. Isso. Nós estivemos lá Exatamente. no lançamento deste livro. Esse livro tem nos abençoado muito, viu, pastor? Para que o senhor saiba disso. Amém. Pastor, Muito bom. eu separei algumas perguntas aqui, tá? E aí nós vamos, eu vou fazendo, eu vou me atrever, já que falamos de Santos Futebol, eu vou me atrever a ser igual um Gerson na Copa de 70, com o lançamento. E o senhor vai ser Opa! não sei se o senhor conhece, mas o senhor vai ser um tal de matador Pelé aí, que vai matar no peito e pôr para dentro do gol, tá bom? Tá bom. Já que o futebol vai voltar agora essa Pode- semana, né? Nada muito Pois é. pertinente. Mas pode ser até um Jairzinho, Clodoaldo, já Tá, serve aí, não tá tem bom, né? problema. Ô, pastor, só para você saber, o tempo atrás, a gente estava conversando sobre futebol e com o pessoal, e um adolescente de 12, 13 anos, né? Pré-adolescente, falou assim: acho que se o Pelé jogasse hoje, ele não faria, acho que em 1284, parece, né? Com os gols que ele fez. Eu falei para ele, realmente, ele não faria. Ele faria uns 3, 4 mil gols hoje, se ele jogasse hoje. Faria isso, né, pastor? Pois é, o homem era realmente incrível, né? Fazia tabelinha com a canela do adversário. O Pois negócio é, né? era Era, terrível, né? era fera. Mas, pastor, vamos lá. Eu separei a primeira pergunta, ela diz a respeito do seguinte. Por que existe o mal? Ou seja, a origem do mal. Se é que ele existe, se ele existe, por que ele existe? Bom, pastor Silas, é o seguinte, a gente primeiro precisa entender do que a gente está falando, né? O que a gente quer dizer com a questão do mal, né? Sim, Então, quando a gente pensa em mal, nós estamos falando pelo menos de duas coisas distintas. O mal enquanto elemento físico, né? Aí físico no sentido amplo, físico, psicológico, né? Que envolve o sofrimento, né? E o mal no seu sentido ético, né? Que tem a ver com o pecado, com aquilo que a gente pode descrever mais como maldade e erro, né? Na perspectiva bíblica, nós temos uma maneira de lidar com essa questão, e essa questão não é um problema só para cristãos, para pessoas que acreditam na Bíblia, é um problema para todos os sistemas, né? Todos os sistemas de pensamento religiosos ou filosóficos, eles têm esse desafio de como é que a gente lida com a questão do mal. Na Bíblia, a perspectiva é bem interessante porque nós temos um caminho complicado aí. Tem gente, por exemplo, tem perspectivas no mundo que acham que o mal faz parte integrante da essência da realidade. Quer dizer que a coisa é ruim assim e permanece assim e vai continuar assim. Outras perspectivas negam o mal, diz que o mal é uma coisa da cabeça, do pensamento, mas não existe mal real. É muito difícil, né, da gente aceitar uma ideia como essa, muito fora da realidade, né? A perspectiva bíblica vai dizer o seguinte, que o mal tem origem na atitude de rebelião da criatura em relação ao Criador, né? Isso significa que o mal não tem uma existência em si mesmo. A gente diz que é comparável com a ferrugem que tem no ferro, né? sim. O mal tem origem a partir de uma atitude quando o ser absoluto, que é a referência do bem, até para a gente falar o que é mal, tem que saber qual é a referência que define como mal, né? A referência do bem, que é Deus, uma vez que as criaturas com capacidade de escolha, de arbítrio, como é o ser humano e os anjos, né,
agem de uma maneira a dizer não para Deus, bater de frente com Deus, aí nós temos a realidade do mal, né? E o mal físico, ele tem dois elementos aí. Um, grande parte, ele é decorrente desse desequilíbrio do mundo criado, causado pela ruptura com o Criador. Mas, por outro lado, o mal físico também é, de certa forma, resultado da nossa condição de criatura de limitação, né? Para a gente pensar, por exemplo, se o Adão e Eva tivessem passeando lá no Éden, levassem um escorregão e caísse, né? Ele com certeza ia doer, não é que não teria, não. Eles não são divindades, são seres humanos limitados. Então, o mal tem origem, né, nessa relação de distanciamento, de ruptura com o Criador. Por isso existe mal na experiência humana e na realidade à nossa volta. Legal, pastor. Então, o mal está mais direcionado com a questão das escolhas, das rupturas que nós tivemos por conta da queda. Exatamente, desde Adão e Eva a coisa, né, tá complicada. Até o pessoal do Legião Urbana descobriu, né? Eles disseram, nos deram um espelho, vivemos no mundo doente, né? Tá certo. Até eles descobriram uma coisa que a Bíblia já disse há muito tempo atrás. É verdade. Ô pastor, sobre essa questão, então, poder, digamos assim, de conceituar, né, o mal, até o senhor aborda isso no seu livro, que nós temos que relacionar com três dificuldades principais para determinar esse conceito, que o primeiro é o papel da subjetividade, o referencial e o fator tempo. O que seria isso para a gente hoje? Então, o que acontece? Quando a gente vai dizer que uma coisa é mal, e aqui estamos falando de maneira mais ampla, envolvendo especialmente a situação que envolve o sofrimento, o desconforto, o momento difícil, né? A gente fala da subjetividade, porque é aquele negócio, né? O sujeito come lá um bife de fígado, né? E acha maravilhoso, ele ganhou o dia. O outro come, né? E vai parar no hospital, porque ele detesta, né? Então, um aspecto que a gente precisa definir, né, é que quando a gente chama algo de bom ou mal, estamos trabalhando a partir do indivíduo, que é o sujeito, né? Então, a questão da subjetividade precisa ser considerada em termos de avaliação, né? O segundo elemento que aparece na discussão aí envolve a referência, por isso que a gente tem que ter uma referência, né, para dizer o que é bom e o que é mal. E, novamente, se nós não temos uma referência absoluta, não há condição de chamarmos nada nem de bom nem de mal, nem de certo nem de errado, né? Então, por isso, a questão da referência, ela precisa ser considerada para conceituar, para definir a questão do mal. E um outro elemento interessantíssimo, que a gente não para pensar, né, é que nós vamos entender que certas experiências e realidades negativas e difíceis e incompreensíveis, mais adiante receberão um enfoque diferente em função do fluxo do tempo, né? Então, quando eu era pequeno, meus pais me levam ali para tomar uma vacina, né? Uma agulha grande, e eu passo por aquilo e acho, nossa, que coisa absurda, né? Como é que pode minha mãe e meu pai fazer um negócio desse comigo, né? Naquele momento de desconforto, aquilo foi uma experiência negativa, né? E quando eu tenho depois 30 anos de idade, olho para trás e falo, puxa, olha, foi essa vacina que salvou, né, a minha vida de ter tal e tal enfermidade. Então eu olho para aquilo como uma experiência positiva, né? Assim como o exercício, o treinamento, o estudo puxado é uma experiência desgastante e cansativa, e depois você olha para trás e fala, puxa, como aquilo foi bom e foi importante, né? Então essa questão, né, de como é que a gente avalia, né, o que é bom, o que é mal, o papel do elemento subjetivo e o aprendizado disso no decorrer do tempo é muito importante. Veja no Novo Testamento que os discípulos estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Como é que pode alguém ficar feliz por causa disso? A pessoa fica feliz quando chega um prato de feijoada, né? Muito Ele bom. fica feliz, né, quando o aniversário dele foi marcado. Então, é interessante olhar
que essas coisas têm que ser consideradas quando a gente avalia essa questão que envolve a realidade do mal. Legal. Tiago vai dizer, né, para a gente ter tende por grande contentamento ou satisfação sofrer Quando, pelo Evangelho. quando passarem Isso, por várias né? provações. Tiago 1, verso 2, Isso. isso. Muito, muito, muito bom. Exatamente. E aí quando o senhor fala isso, isso me vem também sempre à mente essa questão de que a gente em alguns passos, em alguns processos da nossa vida que por algum momento, por alguma circunstância, ela causa dor, causa sofrimento e que naquele momento a gente não vai entender, mas com a questão aqui do fator do tempo, que depois que a gente vai chegando, né, num estágio da nossa vida que a gente vai olhar para trás e vai perceber o quanto aquilo não foi mal, mas foi benéfico para a gente, né, nesse sentido. Exatamente. A gente, de vez em quando, me passa na cabeça, acho que eu ouvi até do senhor, se eu não me engano, foi lá no Servo de Cristo, da vida de Jó, que talvez na eternidade ele vai ver que Deus estava por trás de todo o cenário, a circunstância da vida dele, né? Aquela dor e o sofrimento dele, Deus estava ali por trás de tudo. Porque a questão importante para a gente observar é como é que a gente lida na prática com uma situação como essa. Porque na Bíblia você tem uma ideia, né, que acho que é a ideia básica que todo mundo tem, que se você é uma pessoa que está em sintonia com Deus e com a sua vontade, vamos assim dizer que as coisas vão dar tudo certo para a gente. E às vezes esse dar certo é entendido de uma maneira que você não vai enfrentar nenhum desconforto, nenhum problema, né? E o livro de Jó, dentro dessa chamada que a gente chama de teologia da retribuição, né? O Senhor, ele aprova e reconhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo 1,6 vai dizer, né? A Bíblia vai dizer, olha, a coisa não é bem assim. Às vezes você vai ver o ímpio prosperar, o justo passar dificuldade, mas fique sabendo que Deus ainda está no controle e no domínio, ele sabe o que está fazendo. E a coisa no livro de Jó é interessante, porque Jó passa por tudo aquilo e ele não tem consciência, né, do que aconteceu no cenário. O grande desafio de Jó é que, às vezes, o sofrimento de alguém é algo que permanece na dimensão do mistério. Por isso, a gente não sabe porque algumas pessoas passam por uma situação ou outra, o que deve levar a gente a ter duas atitudes importantes. Uma é de tomar cuidado com um juízo precipitado. Também esse cara está passando por isso? Eu sabia. Também do jeito que ele estava fazendo, só podia levar chumbo mesmo. Sim. Porque foi isso que os amigos de Jó fizeram. Né? E a outra atitude é a gente aprender a fazer o que Jesus ensinou, né? Que é aprender a chorar com quem chora. Né? Você tem aquela solidariedade, compaixão em momentos em que o sofrimento é uma coisa que a gente não tem as informações completas para dar um veredito. Aí só mesmo no desfecho final que a gente vai ter uma ideia completa. Né? Exatamente. O pastor, e aí, entrando um pouquinho aqui no campo da teodiceia, né, da Isso. justificação de Deus, a gente vai ter e aqui eu vou trazer para o nosso bate-papo aqui o paradoxo de Epicuro, né? Que é o trilema, que é sobre até ele fez uma anotação aqui para não errar, para a gente falar bonitinho, sobre Epicuro vai falar sobre a onibenevolente, ou seja, um Deus bondoso, né? Deus ilimitado em bondade, o Deus onisciente, ou seja, tem o conhecimento de tudo, a ciência de tudo, e o Deus onipotente, o poder absoluto e ilimitado dele, né? Ele vai dizer que com essas três posições dele, Deus não pode existir, ou é ilógico, ou não consegue fechar a razão por conta de que uma vai acabar anulando a outra, né? Invalidando. Uma anula a outra. Então, aqui no caso, e aí até eu só coloco no livro que
que as antigas perguntas de Epicuro permanecem sem resposta. Quer ele, Deus, impedir o mal, mas não é capaz de fazê-lo, então ele é fraco. Então ele não é onipotente, não tem todo o poder assim. Pode ele fazê-lo, mas não deseja, então ele é malévolo, né? Então ele pode acabar com o mal e não acaba, então ele é um Deus carrasco, né? Um Deus mau. Não é ele tanto poderoso quando deseja fazê-lo. Então, como que fica essa situação? De onde procede o mal? Enfim, como é que a gente pode harmonizar isso? Então, Silas, é o seguinte, esse é o problema levantado, problema no sentido filosófico e teológico da palavra, Sim. né? Se Deus é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, completamente bondoso e o mal está presente, por que é que ele permite, por que é que isso acontece e existe, né? Esse é um problema no sentido filosófico que qualquer tentativa de explicação desse mundo tem dificuldades de lidar com isso. É por isso que os caminhos são o seguinte: bom, já que existe o problema do sofrimento e da dor, consequentemente, Deus não existe. É uma conclusão que a gente tem no mundo secular do Ocidente. Do outro lado, diz, bom, já que Deus existe e o bem está presente na realidade da experiência, então o sofrimento não existe. A Bíblia vai num caminho que não aceita, né, nenhum radicalismo de um lado. Alô, alô, opa, voltou? A Bíblia não aceita Deu nenhuma uma travada. posição. É, É, a Bíblia não aceita nenhuma deixa eu ver minha posição. internet aqui. Peraí, pastor. Vamos. Pronto, acho que tinha alguma coisa ali na frente da minha internet ali do roteador. Vamos lá, pastor. Desculpa. Ok. Então, uh, então, a Bíblia vai dizer, não, as duas realidades existem, tanto a realidade de Deus como a realidade do mal. E a proposta bíblica é o seguinte: o fato de termos a experiência da realidade divina e do mal não significa que Deus não existe, nem significa que Deus não é bondoso ou que ele não está agindo. Significa que Deus, na sua soberania e sabedoria, ele permite a realidade do mal com o propósito de produzir um bem maior. E o mal só é uma realidade porque Deus permitiu que os seres criados tivessem a capacidade de escolha e de arbítrio. Então, a existência, se Deus criasse seres totalmente autômatos, certamente nunca existiria ninguém que dissesse não para ele. Então, toda a possibilidade de rebelião estaria tirada do cenário. Mas Deus permite isso e na sua permissão, ele estabelece um plano de redenção. Então, na mentalidade bíblica é muito interessante porque o mal é encarado de frente, né? A coisa está meio complicada. Vou mudar de lugar aqui, que talvez a coisa fique melhor desse lado aqui. Vamos ver. Tranquilo, pastor. Estamos aqui, ó. Vamos ver aqui de uma melhor maneira aqui para conseguir. Deixa eu ver aqui. Então, a realidade do mal é uma realidade que é permitida por Deus, mas Deus permite isso com o objetivo de produzir um bem maior. A figura é mais ou menos a de uma criança, né, que está fazendo um desenho e esse desenho sai todo torto, né? E aí o pai pega e vai lá e constrói a partir daquele erro uma realidade de desenho muito mais bonita e melhor, né? Por isso a proposta da redenção é muito nítida na Bíblia, e aí nós vemos como a Bíblia é muito objetiva em aceitar a realidade objetiva do mal, ela nos leva a uma rejeição e estranheza do mal, né? Porque o mal não é aceito como uma coisa normal e que estava tudo certo, né? Não, é um acidente de percurso que é estranhado, que é rejeitado, que é confrontado, que é combatido. E há uma solução da parte de Deus que vai trazer
uma redenção plena que significa a vitória do bem sobre o mal, né? E é interessante, Silas, porque não tem nenhum sistema de pensamento que lide com a questão do ponto de vista teológico de maneira mais completa e mais adequada do que o próprio pensamento cristão, porque ou você tem o que a gente chama das pessoas que negam o mal e vivem numa espécie de ilusão que não corresponde à realidade, que existe muito no pensamento oriental, ou você tem a tendência negativa e depressiva de que se o mal existe, não há esperança e a gente não tem como conduzir a vida a partir dessa visão. Então, realmente, o pensamento bíblico tem a visão mais adequada para lidar com essa questão do enfrentamento do mal. Muito bom, pastor. O senhor falou que, recordar um pouquinho, o senhor falou que o mal é como a ferrugem no ferro, só existe, né, a ferrugem por causa do ferro. Então, o mal, então, a existência seria, então, ontológica? Então, aí é que está. O mal, né, isso é uma discussão que vem desde a época de Agostinho, né? O mal não tem existência ontológica. O Tá. que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você tem um elemento que existe, né, por si só. A ideia do ser necessário, né? E tem um elemento que só pode existir por causa do outro. Então, quando você pega parte do pensamento pagão, eles acreditavam no que a gente chama de uma visão dualista da realidade, que desde sempre existiu tanto bem como mal. E os dois estavam paralelamente existindo, e são dois princípios que fazem parte da realidade desde o começo até o fim. O pensamento bíblico rejeita isso completamente. Por quê? Porque se é verdade que o mal é parte constituinte da realidade, a partir daquilo que a realidade é, da sua essência, quer dizer que ele nunca vai ser extirpado, quer dizer que ele nunca vai ser vencido. Quem tem esse tipo de cabeça sempre vai achar que pau que nasce torto morre torto. Porque o mal faz parte da realidade, ele é o outro lado do bem, e não tem o que fazer. A coisa é assim mesmo. Mas na visão bíblica, não, peraí, ó. O mal, na verdade, no sentido pleno da palavra, ele não existe de fato, porque ele é o quê? Corrupção do bem ou privação do bem, na expressão do próprio Agostinho, né? É, Isso significa que é igual a ferrugem. A ferrugem existe? Não tem ferrugem solta sozinha por aí. exatamente. Ferrugem só existe quando existe o ferro. Se acabar todo o ferro, não pode ter ferrugem. Então, o mal é essa negação, né? Essa oposição, essa privação. E quando a gente entende isso, a visão é completamente diferente e é uma perspectiva realmente importante para o entendimento dessa questão no contexto da revelação bíblica. Entendi, pastor. Muito bom. É... Dessa questão, pastor, como é que a gente poderia, então, equilibrar de uma forma essa questão da onipotência, do Deus absoluto, com o livre-arbítrio do homem, neste tema do problema do mal? O que eu quero dizer é o seguinte, já que o senhor acabou de nos ensinar aqui que o mal ele não é uma fonte em si mesmo, mas tem, né, algo externo a ele que vai produzir, e isso parte das escolhas erradas do homem. Como que a gente pode, então, relacionar essa questão com o Deus soberano? Então, existe uma realidade na Bíblia em que a gente tem o que a gente chama de uma tensão, né, entre duas ideias que são parte da realidade. É como uma moeda, né? Não tem a moeda de um lado só, né? Toda moeda sempre tem que ter dois lados. Então, nessa caminhada onde a gente reconhece Deus como soberano, porque se Deus não for soberano, ele não é Deus, ele é alguma outra coisa, né? É, Porque se ele é o Senhor do universo, ele é o dono de tudo, consequentemente, ele precisa ser um Deus soberano, né?
Mas, ao mesmo tempo, Deus deu uma liberdade ao ser humano, que inclusive é a base por onde nós podemos responsabilizar o ser humano moralmente. Né? Porque se o ser humano é autônomo, ele é autômato, ele não tem real capacidade de escolha, então podemos dizer que ninguém pode ser culpável em relação a nada. Então existe essa tensão entre os dois elementos, né? De modo que na nossa vida estão interagindo ao mesmo tempo esse agir soberano e poderoso de Deus, juntamente com a nossa capacidade de escolha. Como quando eu recebo o evangelho da minha vida, o que foi que aconteceu? Foi Deus que agiu na minha vida? Foi o Espírito Santo que abriu o meu coração? Ou fui eu que criei e recebi a Jesus? Na verdade, foram as duas coisas. E isso é muito importante, porque a maneira como a Bíblia vai focalizar, vamos dizer, a resposta para o problema do mal, ela vai ser uma resposta de ordem prática, né? Ela vai nos convidar a ter um compromisso com a justiça e a verdade, né? Então, Deus, quando faz o enfrentamento do mal no universo, ele não dá uma resposta filosófica complicada que só quem estudou demais pode entender. Ele vai dizer que o justo viverá da sua fé, da sua fidelidade, né? Então, a resposta a esse problema é exatamente o uso da minha liberdade em sintonia com a aliança do Deus soberano para produzir o bem e a justiça no mundo. Então, é um enfoque muito importante, muito interessante, que é vital, né? Especialmente em Abacuque, mas também em várias partes da própria Bíblia como um todo. Tá certo. Pastor, falando agora um pouquinho sobre o que eu queria citar aqui, na verdade, é o seguinte: essa questão de quando Deus, lá em Isaías, e o senhor já até relatou isso um pouco, a gente vai voltar um pouco em Isaías 45:7, que ele fala: eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? Então, qual o mal que Deus está falando aqui? Essa passagem é muito importante, né? Isaías 45:7. Até é bom, porque as pessoas precisam tentar entender a realidade de que o texto bíblico, quando é escrito, ele está respondendo às questões diante de um determinado cenário, determinado ambiente, né? E nessa época você já começa aí a ter um levantamento de questões que vão eclodir no período persa, né? Quando as pessoas têm a seguinte pergunta: olha, será que tudo que acontece de fato vem de uma fonte só? Ou será que é mais de uma? No mundo pagão você tem vários deuses, cada coisa vem de um deus diferente. Nesse mundo dualista, que vai ser um mundo forte assim no mundo persa, tem um deus do bem e um deus do mal. Um faz a luz, outro faz as trevas. Um tem a ver com o sol, outro tem a ver com a lua. Né? E aí a pergunta que surge no ambiente do Israel antigo é: será que é assim mesmo? Mas Deus responde: não, pessoal, de jeito nenhum. Eu sou o Senhor, não existe nenhum outro. Se você ler os capítulos de Isaías, do 40 em diante, né, você vai ver muito esse enfoque de questionamento e rejeição da idolatria. Né? E lá você vai ver essa questão quando ele diz, né, eu crio a luz e as trevas, né, ele vai dizer isso, e vai dizer: eu crio o mal. Né? Agora, que Que mal é mal. esse? A NVI, por exemplo, traduz a palavra por desgraça. Por quê? Porque Deus pode, e não só pode, como faz e tem feito, trazer o mal do ponto de vista do mau sofrimento. A gente vê isso várias vezes. Por exemplo, Deus envia o seu julgamento sobre a terra através do dilúvio. O dilúvio é um julgamento, né? E é interessante porque é um julgamento onde, olha o lado interessante, onde ao mesmo tempo que Deus mostra a sua ira de juízo, ele acompanha com a sua ira a sua misericórdia. Porque esse julgamento cai de uma maneira, mas ele chega num ponto máximo para evitar que toda a terra seja destruída. Então, o Deus que manda o dilúvio é o que salva Noé e sua família na arca, né?
Por isso Abacuque vai orar, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua É, misericórdia, né? A gente está acostumado a fazer uma completa oposição, a Bíblia tem uma interligação entre essas coisas, que é uma maneira diferente de pensar, né? E aí, quando a gente vê o dilúvio, a gente vê Deus trazendo julgamento sobre Sodoma e Gomorra, você vê aí pertinho de Abacuque, no livro de Naum, o Senhor tem o seu caminho na na tormenta, na tormenta. tempestade, né? Isso. As nuvens são a poeira dos seus pés. Então, Deus faz isso. E várias vezes Deus traz algum julgamento por meio de fogo do céu, dilúvio, batalhas, conflitos. Ele causa o mal físico, sim, o sofrimento e a dor algumas vezes. Não quer dizer que Deus seja sádico, nem que ele tenha prazer nisso. Malvado, Quer né? dizer que isso tem um papel, que às vezes uma mentalidade infantil de alguns fala, se você admitir que Deus causa qualquer dor na gente, isso quer dizer então que ele não é amor, mas isso é um raciocínio muito inadequado, né? Se fosse assim, Deus nunca seria o Deus de Israel, muito menos da Igreja de Cristo que passou por tudo que passou, né? Exatamente. Então, Deus não cria o mal do ponto de vista de mal pecado. Deus não peca, Deus não erra, Deus não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta, na expressão de Tiago. Então, por isso é muito importante essa distinção, porque Deus, sim, pode trazer dificuldade, sofrimento, dor, ele pode ser o Deus que traz as pragas do Egito, por exemplo, mas Deus não comete erro, não comete pecado, e não cria o mal nesse sentido de qualquer coisa que possa ser condenável do ponto de vista ético, do ponto de vista da própria lei divina, que seria uma contradição, né? Deus comete um erro com relação aos seus próprios princípios e diretrizes. Isso não é possível. Aí Deus seria um pecador muito grande, né? Muito maior, né? Pois é, aí seria uma loucura. E nós estamos tratando de um conceito totalmente diferente do que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, né? Essa questão que você falou da misericórdia e da graça, mesmo com o juiz, a gente vê em Caim, né? Em Caim e Abel, mesmo quando ele manda Isso. Caim embora, ele protege Caim, fala, vou te fazer a marca para que você não seja, né? Então, mas Silas, isso é muito importante, porque hoje nós temos essa confusão na cabeça das pessoas. As pessoas têm um pessoal que é do Deus bravo. É, Aí eles enfatizam, ira, Deus vai botar você de castigo, Deus vai, né, trazer dor na sua vida, o gafanhoto vai comer a sua renda, é aquela coisa assim meio pesada, né? E do outro lado tem um pessoal que diz, não, Deus não é nada disso. Então Deus é amor, você pode fazer o que você bem entender, Deus não julga ninguém, ele quer somente que o seu coração esteja feliz. Então, assim, as duas coisas foram colocadas numa polarização exagerada, e não é verdade. O Deus de amor e misericórdia é o Deus santo e o Deus que se ira, né? A ira de Deus, a santidade de Deus não se opõe à sua misericórdia, à sua bondade. Não são uma contradição, são um contraponto. São uma relação que existe entre os dois que não é de oposição. E quando a gente não entende isso, a gente corre o risco de escapar de um lado ou para o outro, né? De maneira indevida e desequilibrada. Aí a coisa fica difícil. acho que então o que você tem para o nosso o pessoal que está aqui conosco né, no nosso bate-papo é pontuar que todo extremismo ele causa uma má teologia. Sim, porque você se desvia, né, de uma compreensão mais completa. Acho que a pessoa pode entender isso com a maior simplicidade, né? Se tem uma pessoa que só come fruta, ou só come carne, ou só come arroz, só come pastel, né? O negócio não vai dar muito bem. Você tem que ter um equilíbrio. Até o antigo Aristóteles sabia disso, né? Que É. o equilíbrio era exatamente a virtude. Então a gente precisa, né? Porque a Bíblia ela tem uma amplitude de ensinamentos, né? Então eu não posso fazer assim uma seleção, né? Vou pegar na Bíblia só o versículo que eu gosto, né? E aí os outros A que falam caixinha de diferente do promessa, que né, eu pastor? gostaria, As caixinhas, aí não vale, né? a caixinha de promessa, né? Aí não dá, né? Então, a gente precisa de uma percepção completa e equilibrada para que a gente tenha, na verdade, saúde espiritual, né? Sem esse equilíbrio, a gente acaba, né? E eu vejo muita gente, às vezes, tendo assim uma pegada exageradamente mística, né? Esses dias uma pessoa
falou comigo, eu acho que se a gente está em fé em Deus, não tem nada nem que se preocupar com o vírus, isso tudo é bobagem, porque, né, Deus já decidiu quem vai e quem não vai, né? Quer dizer, um caminho um pouco complicado, né? Não é a orientação de Deus fazer uma coisa dessa, né? Outras pessoas têm uma atitude tão racionalista, tão radical no seu jeito, às vezes racionalista e legalista, que ele se perde e não consegue enxergar a realidade da pessoa, né? Tem outros que entram por um caminho assim tão refém do mundo secular à nossa volta que perdem a Bíblia, a realidade espiritual em troca de outras ideologias que acabam substituindo as escrituras, a diretriz de Deus. Então é realmente complicado se a gente pega um tom só e vai, né? Aí a gente vai ter o mal à nossa disposição, à vontade. Né? Vai ser complicado. Vai ser complicado, exatamente. E aí a pessoa entra em crise, né? Principalmente essa questão do negação, a pessoa que nega, né? Fica negando tudo. Claro. Quando chega, né? Porque nós não estamos dentro de uma bolha, nós não estamos, né? Dentro de uma cápsula que nada nos atinge, que nada chega à De nossa jeito nenhum. tenda, né? O sol que nasce por justo, nasce por injusto, né? A chuva que cai na nossa cabeça cai na cabeça daquele que acabou de assassinar um pai de família, tá lá caindo. E a gente precisa Exatamente. equilibrar, né, isso, porque é a justiça, mas também é a misericórdia de Deus sobre todos. Exatamente. Deus nunca apresenta, né, a sua ira na sua plenitude, porque se fizesse, Não já seria o estaríamos aqui, juízo né, final, pastor? né? Então, a ira, de fato, ela é contida como expressão da sua misericórdia, dando uma oportunidade. Aliás, Silas, eu acho que o que a gente enfrenta nesse momento de hoje, que parece ser um mal muito grande, se encaixa exatamente nisso, né? Então, o que Deus fez? Deus pegou a nosso ônibus aí, deu uma brecada, uma freada forte, né? E todo mundo deu uma balançada e se machucou. E aí a gente tem muita coisa que eu esperava que fosse de um jeito, né? É, Não dá mais para planejar como eu queria, eu achei que ia ser assim. E isso é um convite para a gente parar e repensar a nossa vida, né? Uma oportunidade. Isso que é uma coisa interessante na fé cristã. Aí que vem um negócio muito louco, né? Na Bíblia, é quando Deus mostra que ele, a partir da realidade do mal, produz um excelente caminho do bem. Né? É a verdadeira flor que nasce no deserto. Né? É a verdadeira experiência, principalmente transformadora, que nasce da nossa confrontação com a nossa finitude. Né? Por isso que é impressionante que Deus escolhe um povo e faz com que esse povo sofra e passe por tudo que passou. Ele escolhe trazer a salvação pelo seu Filho Jesus, que se identifica conosco, que morre na cruz. Né? A gente vai ver que a matemática de Deus vai fazer que menos com menos dê mais. Né? E exatamente. aí você tem um caminho todo diferente, e aí a gente tem que mudar o enfoque. Né? Por isso que até você falou no começo o papel da subjetividade, para a gente não ficar com o coração rancoroso, ou alimentar algum remorso e revolta, porque essas experiências difíceis são grandes oportunidades de aprendizado, de crescimento e até de experiência espiritual profunda com Deus, como aconteceu com o querido Abacuque, que manda um abraço para todo mundo. Uma experiência muito especial que ele passa quando a gente lê no livro dele. Né? Sim, sim. E o interessante é que aí ele, mesmo diante, né, do pecado do povo, de toda a assolação ali, de todo, né, Abacuque, ele continua crendo, continua confiando e ainda que não tenha nada, eu sei que Deus vive, eu sei que Deus é Então, Deus. isso, mas isso é impressionante, porque ele não fica consolado. Ele não diz, eu entendi que essa é a vontade de Deus. Ele começa a fazer festa. Ele começa, né, assim, o seu corpo estremeceu, né, e ele vai dizer ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, né, da Sim, videira as vacas dos currais então ele sendo diz, arrebatadas, né? mas ele diz, eu exultarei no Exultarei. Deus da minha salvação. É, Ele vai fazer festa, ele vai louvar com toda vontade e disposição. Isso impressiona muito. E isso que é interessante. Quando a gente passa, às vezes, por experiências tão difíceis,
e Deus nos dá realmente uma experiência espiritual poderosa e extraordinária, é exatamente numa experiência dessa que a gente vai ver a transformação do mal em bem e de um bem único, duradouro, que quem está ouvindo sabe, já passou pela sua, sabe que nada é mais precioso e impressionante do que isso na nossa vida. E isso é muito importante a gente poder considerar e entender. Pastor, uma questão assim um pouco mais, podemos dizer assim, uma apologética um pouco mais pastoral, que é o que a gente precisa, ou para esse dia, para esses momentos, né, para os nossos dias, hoje nós estamos passando aí por essa pandemia, como o senhor bem disse, chegou um vírus que colocou todo mundo no seu devido lugar, colocou, né, todo mundo falando, olha, vocês não são o que vocês acham que são, hein? Calma aí, vai mais devagar, porque não é bem assim, a soberba precede a queda, então fiquem quietinhos aí no canto, porque, né, nós não estamos tão bem assim como achávamos que estávamos, né, a humanidade, né, nesse sentido. Exatamente. Ela é bem isso. E aí, pastor, nesse sentido, do mal natural, vamos nesse caminho, hoje, o que, como nós estamos chegando aí, partindo já para os minutos finais do segundo tempo, como que a gente, como uma visão, uma projeto mais pastoral, poderíamos hoje abordar? Nós abordamos uma questão mais filosófica, né, mais lógica da coisa, do mal, mas essa questão um pouco mais real da vida do cidadão, aquele cidadão que ele está fazendo tudo direitinho, vamos usar essa expressão, está andando bem, mas o mal chega. O mal vai chegar porque ele não está imune. Como que a gente pode... o que a gente tem a dizer para esse cidadão? Olha lá, primeira coisa importante é dizer para essa pessoa, olha, Deus nos avisou, Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Né? A gente não vive uma realidade em que simplesmente a gente está do lado de Deus para que tudo dê certo para a gente do jeito que a gente acha. Não são as circunstâncias que necessariamente vão mudar, mas sou eu que sou mudado para enfrentar as circunstâncias. Eu que tenho uma oportunidade especial de lidar com essa situação. Então, você deve saber, primeiro, Deus continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor bondoso e poderoso, e nessa hora surge muita bobagem na nossa cabeça, né? Porque é aquela coisa, esse homem é cego por quê? Foi ele ou seus pais que pecaram? Numa hora de um momento disso, a pessoa fala, vai ver que Deus está deixando eu passar por isso, porque eu peguei a doença porque um dia eu não dei o dízimo, porque eu não fiz tal coisa, eu não fui na igreja. Então, esses pensamentos não são corretos nem saudáveis. Né? Não é. Deus é bom e poderoso e você precisa entender que esse é um momento que a gente deve atravessar. Agora, Silas, está caindo a chuva. Todo mundo tem que ficar na arca até a água acabar de cair. Então, é um momento difícil que a gente precisa entender e encarar dessa forma. A segunda coisa importante que a gente precisa entender nesse cenário é o fato de que Deus nos faz um chamado, um convite numa hora como essa. Olha a coisa interessante. Houve epidemias na história da igreja no Sim. passado. E o que aconteceu nessas epidemias? As pessoas jogavam os parentes pela janela porque corriam risco de serem contaminados. Quem ia cuidar desses parentes eram os cristãos. Então, veja só, nós temos uma oportunidade à semelhança do ensino de Abacuque, que o Abacuque, Deus diz, olha, Abacuque foi desesperado, mas Senhor, se o exército da Babilônia vai chegar aqui, vai destruir tudo, vai acontecer isso, como é que é essa história? E Deus diz, o justo viverá, ele vai prosseguir, ele vai atravessar pela fé, e fé quer dizer fidelidade também. Então agora eu tenho oportunidade, né? Todo mundo tem oportunidade de fazer o bem, de uma maneira ou de outra. Você pode repartir um prato de comida com quem está com fome. Você pode fazer alguma diferença. Então agora, a sua vida precisa ser usada como um canal de bênção, de solidariedade na vida do outro. Através de um
aconselhamento, através de uma oração, através de uma visita distante, né? Através de um apoio de encaminhamento, né? Para alguém que precisa de alguma coisa, através de uma cesta básica, através de algum tipo de caminho em que você faz isso. E a terceira coisa que eu queria dizer, Silas, é interessante. Agora tem um monte de gente querendo ouvir sobre Deus. Eu conheço gente que não queria nem ouvir falar sobre Deus. Nada, nada, nada. Mas agora mudou. Agora a pessoa está numa outra pegada. Agora a pessoa está querendo. A pessoa não participava no culto presencial, agora está lá querendo ouvir online. Né? Por quê? É, Porque agora é uma hora em que as pessoas começam a levantar as perguntas que eles não quiseram dar atenção. Eles têm os grandes desafios aí pela frente, então nós temos uma oportunidade de pensamentos negativos, como se isso fosse uma coisa especialmente contra você. Deus continua sendo bom e poderoso. Dedique-se a Deus e busque ao Senhor. Use a sua vida, o seu tempo, os seus dons, a sua capacidade como um canal de bênção de Deus na vida dos outros. Você que tem sintonia com o Deus justo e bom que nos abençoou em Cristo Jesus. E, finalmente, saiba que esse é um momento de grande oportunidade de repartir o Evangelho, porque as pessoas estão aí fora das suas ilusões costumeiras e estão, né, prestando atenção aí sim. ao que o Evangelho tem a dizer. Né? As pessoas estão prestando atenção de uma maneira diferenciada. As pessoas estão prestando atenção ao Evangelho de uma maneira diferenciada. Então, é um momento muito importante. E que isso sempre foi a marca da Igreja de Cristo, né, pastor? A gente vê Com certeza. né, que quando na Roma, né, no Império Romano, as mulheres tinham a história, né, a gente vai ter isso na história, quando as mulheres abandonavam seus filhos, jogavam na lata de lixo, os cristãos, né, iam pegavam essas crianças, adotavam essas crianças para dar dignidade para elas, né? Exatamente. Exatamente, e esse é o caminho ao qual o Senhor nos chama e nos convida para trilhar, para fazer diferença, porque nós temos esperança. Se eles vão ser bem francos, né? O que pode acontecer de pior com a gente? É morrer, perder a vida. E se a gente perde a vida, simplesmente a gente ganha formatura, né? Já Exatamente. chega na presença de Deus. Então, a experiência mais difícil já é bem-aventurança. Então, não dá para a gente ficar simplesmente reclamando, né? Temos condição de ser canal de bênção na vida dos outros. E eu queria realmente convidar todos, né, a pensarem seriamente na bênção que a sua vida pode ser. Às vezes, uma palavra, um WhatsApp, um telefonema, uma coisinha simples pode mudar o dia de uma pessoa e abençoar alguém que está num momento de bastante necessidade. É. Nós podemos entender, então, pastor, para a gente ir aqui já num, fechando, né, que o horário já está chegando, né, no seu final. A gente Isso. tinha até assunto escatológico aqui de fim dos tempos, mas aí a gente deixa para uma outra live sobre escatologia e Isso. a gente A gente segue aí, faz. vamos ver se a gente consegue alinhar um próximo bate-papo aí para falar sobre isso. Mas a gente vai ver então que Deus vai usar esses momentos como um instrumento pedagógico para a humanidade, né? Exatamente. Você sabe as diversas teodiceias possíveis, né? Uma delas é exatamente a proposta pedagógica, né? Que se Deus fosse em cada momento interferir no meio do caminho, para que a gente não fosse de alguma maneira incomodado, né? A gente tropeça e Deus vai lá e segura a pessoa. Então Deus acabaria totalmente com a nossa atitude de responsabilidade, seria impossível, inclusive, demonstrar amor, né? E uma decisão É, verdadeira. Então, Deus permite que a gente enfrente situações difíceis, que assim como uma criança, né, cai bastante antes de aprender a andar, né? Assim como a gente passa por experiências difíceis até aprender bem fazer qualquer coisa, quem nunca caiu de bicicleta, né?
Então, essa experiência pedagógica é um caminho que Deus utiliza as experiências de adversidade e nos dá uma oportunidade para ter um aprendizado nessa área. Amém. Pastor, nós estamos chegando aqui infelizmente, o tempo, né? O Instagram deixa mais que 60 minutos, né? Estamos chegando nos momentos Verdade. finais. Antes de fechar aqui, eu quero agradecer a todos que estão aqui participando conosco, que entraram, que nos prestigiaram aqui. Quero agradecer, que Deus abençoe a tua vida. E uma palavra para você: não perca essa perspectiva que Deus sempre está no controle de tudo. Deus está no controle. Ele não é pego desapercebido, né? Ele não é pego, ele está no controle de tudo. No controle de tudo. E agradecer ao pastor Luiz Saião por ter disponibilizado esse tempo para conosco, para com a comunidade, para com todos aqui. E deixar aqui aberto para o pastor falar para o pessoal onde nós encontramos o pastor Saião, nas redes sociais, o programa na Rádio Transmundial, o Rota 66. Inclusive, pastor, quero agradecer, quero fazer aqui esse agradecimento público, que acho que foi na semana retrasada passada que foi disponibilizado para o iOS, né, o Rota 66, totalmente gratuito, ou seja, é uma atitude altruísta do pastor de abençoar as vidas, a Igreja de Cristo e todos aqueles que querem aprender mais da palavra. Mas lá no app, você pode também abençoar a vida deste programa Rota 66, né, que está abençoando outras vidas em outras línguas, tem outras traduções aí chegando, né, pastor? Você pode abençoar com uma oferta. Isso. Você não vai pagar pelo aplicativo, mas se você quiser abençoar com uma oferta, está aberto lá, né, pastor? Muito obrigado, pastor Silas. Deus abençoe muito a comunidade Batista Boa Vista, né? Muita alegria a gente estar sempre aí em sintonia e tendo a oportunidade de se encontrar assim ao vivo, né? Sim. E a gente quer recomendar a todos, né? Que inclusive agora aí que tem o contato, sigam a comunidade Boa Vista aí que está junto, né? A gente também tem o nosso Instagram, Da IBNU. temos aí também Facebook, tem a Igreja Batista Nações Unidas, com uma série de vídeos lá, de pregações que estão disponíveis para abençoar todo mundo, né? E aí, o Rota 66. Eu tenho um canal novo agora de YouTube no meu nome mesmo, que são coisas fora que a gente está colocando um conteúdo diferente. Lá tem alguns salmos, tenho conversando com o Luiz Saião, que é um negócio que não tem disponível no YouTube, era também um estudo especial da Transmundial, né? E também a gente está na Transmundial aí, tem alguns artigos que estão à disposição, estão lá no site, né? Então, Deus abençoe a todos, né? E queremos aqui deixar a nossa palavra de alegria e terminar lembrando aí do Salmo 119, né? Ele diz um negócio tão interessante lá no verso 71 e 72. Ele diz o seguinte: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu amo a tua lei, né? Então, quer dizer, Deus permite que a gente às vezes passe por circunstâncias difíceis para redefinir os nossos valores. O verso 72, ele diz: para mim, a tua lei vale mais do que muito ouro e muita prata. Né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente dá valor a certas coisas que, na verdade, não podem sustentar lá na frente. Então, que você tenha a oportunidade de uma experiência profunda com Deus que abençoa a sua vida no momento da tribulação e dificuldade maior e coloca as suas relações de prioridade na ordem certa. Tá? E que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras, pela disponibilidade. E avisar o pessoal que essa live vai ficar aqui na página da comunidade. Nós vamos gravar e vai ficar disponível aí para você ouvir, mandar para alguém, indicar para alguém, enfim. Fica à vontade. Tá? O material está disponível aí para todo mundo, é público. Pastor, mais uma vez, um abraço para o senhor. Que Deus abençoe. Amém. Tá bom? Para a família, para... Obrigado. Tá bom? E que Deus abençoe a IBNU também, esse ministério que tem abençoado tanto aí a nação brasileira. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Pastor, abração, então. Abraço. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, permitindo ele. Abraço. Amém.